Fazer missões é ir, é orar, é contribuir. O orar ali no meio da nossa tela, do mural. Irmãos, louvamos ao Senhor por aqueles crentes fiéis no orar, no interceder ao Senhor da Seara, por exemplo, para que mande mais obreiros, no interceder por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. A gente vê, por exemplo, o Paulo em alguns momentos pedindo oração: irmãos, orai por mim. Nós recebemos carta, foi lida agora à noite, pastor Deusônio. Os missionários precisam de servos fiéis nas bases da oração. Orar dá trabalho, irmãos, e não são todos que gostam de orar, os que se dedicam a orar, mas louvamos a Deus por aqueles que se comprometem a orar. Aqui, nesta obra de reconstrução, Neemias, o tempo todo a gente vê no texto, no livro, Neemias se dedicando a falar com Deus. Qualquer coisa, ameaça do inimigo, ou decisões que ele precisava tomar, por exemplo, quando ele chega no primeiro momento ali para o rei, Artaxerxes, e que o rei diz assim: olha, pede agora o que quiseres, eu te dei. Antes de pedir, o texto diz: e Neemias consultou o Senhor seu Deus, ou seja, ele foi orar ao Senhor antes, o tempo todo, nos detalhes. Não se faz a obra missionária sem oração, e louvamos ao Senhor por aqueles servos fiéis em oração, por aqueles fiéis que vigiam constantemente, por aqueles fiéis que trabalham aqui na base e aqueles que trabalham lá na linha de frente, por aqueles fiéis nas contribuições. Falaremos disso nos próximos dias, se o Senhor permitir, em mais detalhes. Aqueles que trabalham com empenho, dedicação, vigilância, com uma das mãos fazia a obra e na outra, meus irmãos, tinham o quê? As armas, trabalhando e vigiando. Servos comprometidos com Deus, servos que fazem a obra confiando em Deus, servos que fazem a obra, na verdade, porque amam a Deus. Irmãos, na verdade, a gente não pode fazer nada na obra do Senhor se antes não amarmos o Senhor da obra. É um perigo muito grande se envolver com uma obra sem se envolver com o dono dela. Preciso nos envolvermos cada vez mais com o Senhor, e logicamente com a sua obra. Estes não desistem, são constrangidos pelo amor de Cristo a continuar. São irmãos que são fiéis até a última hora. Me recordo que um irmão da nossa igreja, ele já faleceu, o irmão João, caiu doente, era um câncer, a gente veio saber depois assim,